Houve uma época em que o mundo financeiro se maravilhava com o gênio de Charles Ponzi, o homem que comandava um dos investimentos empresariais mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. Ele tinha milhões de dólares à sua disposição e multidões de pessoas faziam fila, literalmente implorando para que ele aceitasse o dinheiro delas. Ninguém sabia que o negócio de Ponzi era só mentiras. Tudo aquilo era um golpe escandaloso que transformou Ponzi em um homem muito rico e arruinou a vida de milhares de pessoas inocentes. O golpe de Ponzi foi tão impactante que, mesmo após 100 anos, ainda leva seu nome: Esquema Ponzi. Este vídeo revela a verdade sobre o homem por trás do golpe e como ganhar milhões apenas mentindo. Carlos Ponzi nasceu na Itália em 3 de março de 1882. O pai dele era um carteiro trabalhador e, no geral, sua família tinha uma situação financeira confortável. Mas já foi muito mais do que isso. Os avós e bisavós de Ponzi foram empresários, comerciantes e funcionários públicos de sucesso. A queda da classe trabalhadora marcou Ponzi desde jovem, deixando-o amargo e ressentido. Ele questionava por que sofria pelas fortunas decadentes da família. Porque ele não nasceu rico para aproveitar a vida sem se preocupar com trabalho ou dinheiro. Adolescente, Ponzi herdou uma quantia modesta após a morte do pai. Ele usou esse dinheiro para se matricular na faculdade, já que sua mãe sonhava que ele estudasse em uma universidade prestigiada e tivesse uma boa educação. Mas Ponzi tinha outros planos. Ao invés de estudar e ir às aulas, ele gastou suas economias com roupas modernas e restaurantes sofisticados. À noite, talvez teatro, ópera ou jogo no cassino com amigos ricos. Nada era caro ou extravagante para ele. Ponzi gostava de fingir que era igual aos seus amigos ricos e que tinha dinheiro sem fim, mas era uma ilusão. E um dia tudo desmoronou ao seu redor. O dinheiro da herança dele finalmente acabou, e como ele tinha negligenciado completamente os estudos, não tinha chance de se formar. O tio dele ofereceu um emprego de escriturário, mas a ideia de arrumar um trabalho das 9 às 5 repugnava a Ponzi, que se achava bom demais para trabalhos braçais. Ele sentiu que só lhe restava uma escolha: viajar para a América e ficar rico lá. Em 1903, Ponzi chegou a Boston a bordo do SS Vancouver. Ele sentiu uma vergonha profunda em seu coração por ter decepcionado sua mãe e acreditava que a única maneira de se redimir era voltar para a Itália, como um homem rico. O único problema era que ele não fazia ideia de como conseguir isso. A América provou ser um choque de realidade muito necessário para o jovem Ponzi. Sem dinheiro de herança ou parentes para ajudar, ele, mesmo achando o trabalho braçal desagradável, não tinha opção. Para comer, precisava trabalhar. Ponzi passou anos subindo e descendo a costa leste de Nova York à Flórida. Trabalhou como pintor de letreiros, garçom, balconista, lavador de pratos, operário, vendedor de seguros e consertador de máquinas de costura. Nenhum desses empregos durou, pois Ponzi largou alguns por odiar o trabalho e foi demitido por tentar enganar clientes. Frequentemente, ele roubava ou pedia restos de comida e dormia em parques, bem diferente de seus dias despreocupados como grande apostador em Roma. E mesmo quando Ponzi conseguia juntar um pouco de dinheiro, ele inevitavelmente gastava tudo em uma grande noitada ou em um fim de semana de férias, para relembrar os velhos tempos. Em 1907, Ponzi foi a Montreal, esperando que o Canadá fosse mais receptivo e lucrativo. No início, as coisas melhoraram para ele. Conseguiu emprego como escriturário no Banco Zarossi, que atendia imigrantes italianos. Era o mesmo emprego que Ponzi recusou em Roma por se achar bom demais. Era impressionante como alguns anos nas ruas, ganhando salário mínimo, mudavam sua visão. Infelizmente para Ponzi, seu emprego acabou logo porque seu chefe era um vigarista. Zarossi aplicava a velha fraude de tirar de Pedro para pagar Paulo. Em outras palavras, ele estava usando o dinheiro de seus clientes mais novos para pagar os mais antigos. Isso permitiu que Zarossi oferecesse taxas de juros de 6% em todos os depósitos bancários, o que era o dobro da taxa média. Porém, os clientes desconfiaram ao ver que seus parentes continuavam reclamando de não receber o dinheiro enviado pelo banco. Em 1908,
As autoridades investigaram o banco por desfalque. Zorossi encheu uma mala com dinheiro e fugiu para o México, deixando funcionários e família para lidar com as consequências do golpe. Para evitar as consequências, Ponzi queria retornar aos Estados Unidos e não se envolver na investigação do golpe de Zorossi. Antes disso, ele fez algo muito estúpido. Para não recomeçar do zero, achou que merecia um presente de despedida, falsificando um cheque de um cliente do banco à Companhia Canadense de Armazenagem. Ponzi roubou um cheque em branco do gerente e preencheu com $42.358, achando o valor crível e discreto. Ao tentar sacar o cheque fraudulento, o caixa identificou a assinatura falsa e avisou a polícia. Ponzi pegou 3 anos de prisão na penitenciária St. Vincent de Paul, mas é claro, isso era apenas o começo dos crimes de Ponzi. Ponzi foi solto após 2 anos em condicional e logo planejou voltar aos Estados Unidos da América sem ir sozinho. Em vez disso, ele levou consigo 5 imigrantes italianos, todos recém-chegados, sem nenhum documento adequado. Ele havia sido pago para contrabandear esses homens para a América. Ponzi acreditou que ganharia dinheiro rápido agora que estava livre novamente, mas foi pego e preso de novo. Ponzi acreditava que, ao se declarar culpado, o juiz seria indulgente e talvez o liberasse com uma multa pequena. Quando o juiz deu a sentença, o coração de Ponzi afundou. Ele recebeu mais 2 anos de prisão federal em Atlanta. Após sair da prisão pela segunda vez, Ponzi não sabia o que faria. Ele tinha bolado todos esses planos diferentes para ficar rico enquanto estava na prisão, mas todos exigiam dinheiro, e Ponzi estava sem um tostão. Sem escolha, voltou a vagar entre estados, aceitando qualquer bico. No fim das contas, ele conseguiu um emprego decente como escriturário em uma empresa de importação e exportação chamada Companhia J.R. Paul, em Boston. Após 15 anos na América do Norte, ele voltou ao ponto de partida. A vida em Boston estava decididamente melhor para Ponzi dessa vez. Ele era bom no trabalho, para variar, e foi promovido por isso. Além disso, Ponzi conheceu Rose Gianecco, de 21 anos, e se apaixonou imediatamente. Na primeira conversa, Ponzi estava tão nervoso que mal falava. O sentimento era mútuo e eles se casaram no início de 1918. Sua nova vida de casado fazia Ponzi se sentir feliz, mas ele também se sentia inadequado. Rosa se contentava com simplicidade, mas Ponzi queria muito mais. Ele queria dar a ela anéis de diamante, roupas elegantes e férias caras, mas isso era impossível com seu salário de escriturário. 6 meses após casar, Ponzi deixou o emprego na Junior Paul e buscou novas oportunidades. Ele começou entrando no negócio de venda de frutas por atacado do seu sogro. A empresa estava passando por dificuldades. Ponzi sempre dizia à esposa ser um gênio das finanças. Agora era sua chance de provar isso a todos. No entanto, Ponzi não conseguiu salvar o negócio em declínio e, em vez disso, ele faliu até o final do ano. Sem se abater pelo fracasso, Ponzi alugou um escritório para iniciar seu negócio de importação e exportação. O mundo não deu atenção a Ponzi, que não tinha experiência nem contatos para atrair negócios. No entanto, Ponzi se recusava a acreditar que ele era o problema e achava que talvez só precisasse divulgar mais seus serviços. Alguns cálculos rápidos mostraram que os custos eram altos demais para ele. O negócio de importação e exportação de Ponzi também fracassou. A única vantagem para Ponzi foi que esse fracasso lhe deu a próxima ideia. Ao perceber o custo da divulgação, Ponzi considerou criar sua própria revista comercial para receber grandes taxas de publicidade de outras empresas. Ponzi não tinha nenhuma experiência quando se tratava de publicação, mas em sua mente, essa já era uma ideia de negócio milionária. Ele criaria o Guia do Comerciante e enviaria gratuitamente para 10.000 empresas, dobrando a circulação a cada edição. Segundo Ponzi, o envio inicial custaria $35.000, mas ele lucraria $80.000 em publicidade, já que ele tinha certeza de que as empresas fariam fila para divulgar seus serviços. Na revista Certeza do Sucesso, Ponzi alugou um escritório maior e contratou 3 funcionários. Então ele passou a escrever para investidores e empresários sobre a chance de participarem da primeira edição do Guia do Comerciante. Então, a realidade desabou sobre Ponzi como uma tonelada de tijolos. Ninguém estava interessado, ninguém se importava com a sua obscura revistinha de comércio e certamente não estavam dispostos a pagar suas taxas exorbitantes para aparecer nela. Quando Ponzi pediu um empréstimo no banco local por falta de dinheiro,
enfrentou outra dura realidade. O presidente do banco recusou imediatamente o pedido e disse que preferia encerrar a conta de Ponzi a emprestar dinheiro. Ponzi passou por dificuldades, precisando demitir a equipe e sublocar o escritório para conseguir dinheiro. Mas seus sonhos e ambições continuavam fortes, e Ponzi acreditava que sua próxima ideia o faria rico. Em agosto de 1919, Ponzi analisava cartas quando recebeu uma da Espanha. Volte. Quando acreditava que o Guia do Comerciante seria a próxima novidade em publicidade, Ponzi não queria atuar só nos Estados Unidos da América. Ele pensava que seu guia seria traduzido para vários idiomas e que expandiria seus negócios para a Europa. E assim, ele entrou em contato com várias empresas estrangeiras sobre a possibilidade de fazer negócios juntos, e parece que pelo menos uma delas estava interessada. O autor espanhol pediu uma cópia do Guia do Comerciante e, para pagar o envio, enviou algo que Ponzi nunca tinha visto: um cupom resposta internacional ou cupom resposta internacional. Os cupom resposta internacional S eram cupons pré-pagos que podiam ser comprados em troca de selos postais em qualquer país membro da União Postal Universal. Eram usados por quem enviava cartas internacionais para cobrir o custo da resposta sem esperar que o destinatário pagasse o envio. Para Ponzi, eles foram inspiração e mudariam sua vida para sempre. Anos antes, Ponzi aprendeu sobre arbitragem, comprar e vender um ativo em mercados distintos para lucrar com a diferença de preço. Os IRCs sempre eram trocados pelo valor de postagem, não importando o país. Mas eles eram comprados por preços ligeiramente diferentes dependendo das flutuações da moeda local. Então, em teoria, Ponzi poderia comprar um cupom resposta internacional na Itália, onde a lira havia sofrido uma grande desvalorização após a guerra, e depois resgatá-lo nos Estados Unidos. Com os selos postais americanos, que tinham valor em dólar um pouco maior, ele os vendia para obter pequeno lucro. Ao expandir para milhares ou milhões de IRCs, ele visava um dinheiro sério. Este era o novo plano de negócios de Ponzi e, no papel, parecia uma boa e legal ideia. A arbitragem era uma tática de investimento sólida que vinha sendo usada há séculos. Então, em janeiro de 1920, Ponzi abriu uma nova empresa para administrar o que parecia ser seu empreendimento comercial mais promissor até então e a chamou de Companhia de Câmbio de Títulos. Infelizmente para Ponzi, mais uma vez a realidade destruiu suas esperanças e sonhos. Os lucros com a arbitragem dos IRCs eram tão baixos que o custo de envio entre países os eliminava totalmente. Não havia IRCs suficientes no mundo para sustentar a operação que Ponzi imaginava, mas ele insistiu na ideia. Ponzi estava convencido de que essa era sua galinha dos ovos de ouro, seu bilhete só de ida para a vida de riqueza e luxo que ele sempre achou que merecia. Então, quando o negócio legítimo se mostrou insustentável, ele transformou sua ideia no infame esquema Ponzi, que leva seu nome. O plano dele de arbitragem com IRCs parecia ótimo. Então, mesmo que na verdade não fosse nada bom, talvez ele pudesse convencer outras pessoas de que funcionaria e pegar o dinheiro delas. Agora, o esquema Ponzi se assemelha à fraude de tirar de Pedro para pagar Paulo, que Ponzi presenciou ao trabalhar no Banco Zarossi. Envolve convencer pessoas a investirem em uma oportunidade de negócio prometendo retornos enormes em pouco tempo e com pouco ou nenhum risco. No entanto, o dinheiro delas nunca é realmente investido. Em vez disso, o golpista fica com a maior parte para si e repassa parte dos lucros para os investidores anteriores. Quando esses primeiros investidores veem retornos tão altos, a maioria deles concorda em reinvestir seus lucros no negócio para ganhar ainda mais dinheiro. Por acreditarem que tudo funciona como anunciado, muitos compartilham a oportunidade com outros, confiando na legitimidade dos ganhos. Mas, na realidade, tudo o que está acontecendo é que esses primeiros investidores estão sendo pagos com parte do dinheiro dos novos investidores. É um sistema simples e eficaz que explora a ganância e ingenuidade financeira das pessoas, mas requer fluxo contínuo de dinheiro para sustentar o golpe. Assim que o golpista não consegue encontrar investidores novos o suficiente para pagar os rendimentos dos investidores antigos, o esquema geralmente desmorona. O esquema recebeu o nome de Ponzi, mas ele não foi o pioneiro.
William Miller, contador de Nova York, enganou investidores e conseguiu Estados Unidos dólares 1 milhão em 1899 com a mesma técnica. Fora dos Estados Unidos da América, a atriz alemã Adele Spitzeder pode ter criado o primeiro esquema Ponzi, conhecido no início dos anos 1870. Porém, Ponzi elevou a ideia a outro nível. Ponzi prometia aos investidores 50% de retorno em 45 dias ou 100% em 90 dias usando seu sistema. Ele dizia ter uma grande rede global de agentes que compravam muitos IRCs e os mandavam para a América. Se pressionado por detalhes sobre sua operação, Ponzi se recusava a divulgar qualquer informação. Ele simplesmente alegava que não podia compartilhar todos os detalhes de como exatamente aquilo funcionava. Segundo ele, isso poderia beneficiar a concorrência. A maioria dos bancos, empresas e investidores evitava Ponzi. Eles sabiam quando algo era bom demais. Qualquer um que entendesse finanças percebia isso. Ponzi não podia cumprir suas promessas, mas seu alvo não eram essas pessoas. Ele buscava pessoas como ele, mais sonhadoras que sensatas, sempre atrás de enriquecer rápido. Isso significava que ele explorava pessoas com pouquíssima educação financeira, muitas vezes pessoas em necessidade desesperada de dinheiro, e rápido. Ponzi percebeu que seu talento era lidar com pessoas, não com finanças. Ele sabia como vender seu negócio sem parecer muito ansioso ou agressivo, como se não fizesse diferença para ele conseguir ou não o dinheiro deles. Ponzi começou com pessoas do seu próprio bairro e conseguiu que 18 delas investissem em seu primeiro mês. Assim que todos receberam sua primeira rodada de lucros, a notícia começou a se espalhar rapidamente. Milhares logo lotaram as ruas diante do escritório de Ponzi, ansiosos para investir nessa oportunidade supostamente garantida. Ponzi atraía mais clientes a cada mês, arrecadando mais de 250 mil dólares diários. No auge, o jornal The Boston Post o chamou de gênio financeiro, aumentando sua credibilidade e atraindo mais investidores. Assim, Ponzi realizou o sonho de vida. Ele se mudou para uma mansão enorme, comprou um carro veloz, vestia-se apenas com roupas caras, usava relógios de ouro e broches de diamante e fazia viagens luxuosas de primeira classe. Ponzi sempre achou que merecia esse estilo de vida, mas não pôde aproveitá-lo por muito tempo. No começo do verão, menos de 6 meses após lançar seu novo negócio, já surgiam rumores de dúvidas sobre Ponzi. No início, todos tinham medo de falar, pois Ponzi já processara com sucesso um analista financeiro por difamação após ser acusado de mentir. Muitos dos primeiros investidores já haviam recebido o que Ponzi usava como prova da legitimidade. Mas então, o Boston Post, que já chamou Ponzi de gênio, começou a tentar investigar sua operação. Clarence Barron, presidente da Dow Jones e gerente do Wall Street Journal, percebeu o esquema óbvio. Segundo Ponzi, seriam necessários 160 milhões de IRCs, mas só existiam 27 mil no mundo. Em julho de 1920, o The Post expôs na capa as conclusões de Barron, denunciando Ponzi como fraude e provocando investigação sobre sua empresa. A justiça era lenta e Ponzi acalmou as preocupações dos funcionários do governo. No início, cooperou totalmente e afirmou que suspenderia novos investimentos durante a investigação. Porém, Ponzi provocou sua queda ao contratar William McMasters como assessor de imprensa. Diferente de Ponzi, McMasters era honesto e logo percebeu que seu cliente era uma fraude. Ele afirmou depois que Ponzi era um idiota financeiro e mal sabia somar. Ele senta com os pés na mesa, fuma charutos caros em suporte de diamante e fala absurdos sobre cupons postais. Com todos os registros de Ponzi, McMasters reuniu provas e foi ao Boston Post, onde escreveu uma reportagem vencedora do Pulitzer detalhando os segredos de Ponzi. Desta vez, o jogo terminou e o esquema Ponzi caiu. Muitos bancos faliram e milhares perderam suas economias de uma vida. Ponzi foi acusado em 86 casos de fraude postal. No entanto, o vigarista conseguiu fazer um acordo e se declarou culpado de apenas uma acusação de fraude postal, recebendo apenas 5 anos de prisão federal. Um valor relativamente pequeno, considerando a enorme quantia de dinheiro roubada e a quantidade de vidas arruinadas.
Ponzi foi libertado após 3 anos e meio na prisão. Agora um homem mudado e pronto para fazer o bem. Brinco, mas ele realmente tentou outro golpe. Após ser libertado, Ponzi sabia que o governo queria deportá-lo para a Itália ou prendê-lo novamente por furto. Ele fugiu para a Flórida, onde pretendia repetir o golpe de Ponzi. Ele fundou uma nova empresa, o Sindicato de Terras Sharpton, e procurou pessoas para investir em propriedades ao redor de Jacksonville. Ele ofereceu ganhos ainda maiores do que antes, dizendo que poderia dar às pessoas um retorno de 200% em apenas 60 dias. O problema era que as propriedades dele não valiam nada, pois eram terrenos pantanosos. Ninguém quis comprar desta vez. A fraude de Ponzi foi descoberta e ele podia ser mandado para Massachusetts, onde enfrentaria longa sentença. Para evitar a prisão novamente, Ponzi tentou mudar de vida viajando para a Itália como marinheiro em um navio cargueiro. Porém, ele foi reconhecido e preso em Nova Orleans, ficando desesperado. Ele escreveu ao presidente Calvin Coolidge pedindo clemência, chegou até a apelar para Mussolini intervir em seu favor, mas é claro, ninguém o ouviu. Ponzi cumpriu mais 7 anos de prisão e saiu uma pessoa diferente. Era o fim da linha para ele. Ponzi estava arrasado, sem o charme e confiança que o fizeram rico. Ao ser deportado para a Itália, sua esposa preferiu ficar nos Estados Unidos da América e se divorciou. Ponzi passou o resto de seus anos na pobreza, tendo apenas as lembranças para confortá-lo dos tempos em que tinha tudo. Ele morreu no Rio de Janeiro, em 1949, em um hospital de caridade e foi enterrado como indigente. Assim, chegou ao fim uma das histórias mais notórias de ascensão e queda, da pobreza à riqueza e de volta à pobreza na história. Apesar disso, Ponzi não está entre os maiores fraudadores financeiros em valores desviados. Quer saber sobre o homem que roubou bilhões, fez festas com celebridades como Leonardo DiCaprio e produziu O Lobo de Wall Street com esse dinheiro? Confira a história absolutamente insana de Jolo. Clique na miniatura, é uma história incrível que você vai adorar. Espero te ver lá.